Olá, estamos no ar com o Academia e hoje vamos falar sobre neoconstitucionalismo, democracia neoliberal e colonialidade do poder. O caso da criação do Tribunal Constitucional da Bolívia. E quem vai falar sobre essa transição realizada no país é o mestre em Direito, Estado e Constituição, João Telésforo, autor da dissertação de hoje. Neoconstitucionalismo, democracia neoliberal e colonialidade do poder. O caso da criação do Tribunal Constitucional da Bolívia, 1992-1999. Dissertação apresentada como requisito para a conclusão do curso de mestrado em Direito, Estado e Constituição do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, sob a orientação do professor doutor Alexandre Veronese. O Tribunal Constitucional Plurinacional é o órgão que exerce o controle concentrado de constitucionalidade na Bolívia. Começou a funcionar em 1999 e possui três funções principais: proteção de direitos e garantias que integram o bloqueio de constitucionalidade, controle regulatório da constitucionalidade dos atos de governo e controle do exercício do poder estatal. Os julgamentos emitidos pelo Tribunal Constitucional da Bolívia não permitem mais recurso para consideração e são vinculativos de acordo com as regras aprovadas pela Corte. E para debater o assunto, recebemos Mariana Prandini Assis, mestra em Ciência Política, e Pedro Brandão, mestre em Direito Constitucional. Obrigada pela presença de vocês, debatedores, aqui no Academia. Obrigada também, João. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, vamos lá. Em que momento que acontece a criação desse tribunal na Bolívia? O Tribunal Constitucional da Bolívia, ele é introduzido na Constituição por uma reforma constitucional que acontece em 1994. Depois ele começa a funcionar em 1999, depois de todo um processo, uma disputa pela lei do Tribunal Constitucional. Só que esse tribunal, na verdade, ele passa por uma transformação importante no processo constituinte mais recente, 2006 a 2008. Então, a nova Constituição de 2009, ela transforma o Tribunal Constitucional em Tribunal Constitucional Plurinacional. Mas, na minha pesquisa, eu me restringi a analisar a criação do Tribunal Constitucional na década de 90. Então, que foi a introdução desse órgão, uma Corte Constitucional, na Bolívia. Na prática, essa transformação representa o quê? Essa transformação ela tem dois grandes pilares, ao menos no plano normativo, que é o pilar da democratização e o da descolonização. Então, há uma tentativa de reenergizar o constitucionalismo por meio de uma maior participação popular. Isso se traduziu, entre outras mudanças, num procedimento inovador em todo o mundo, que foi um processo de eleição dos juízes e das juízes da Corte, por meio do sufrágio universal. Então, a população elegeu os juízes desse novo tribunal. E, por outro lado, nesse intento de descolonização, que se reflete, que é uma linha geral da nova Constituição boliviana, que fala de Estado plurinacional, que se reflete, sobretudo, no maior reconhecimento da jurisdição dos povos indígenas, das comunidades indígenas originário-campesinas, como eles chamam lá. Então, isso se reflete na Corte Constitucional em se assegurar na Corte a presença de magistrados indígenas que têm experiência nessa jurisdição indígena. Se reflete na estruturação da Corte, que tem uma unidade de descolonização que é formada por antropólogos, sociólogos, que fazem perícias para que o tribunal, quando vai vai julgar conflitos que envolvem questões de comunidades indígenas, ele possa conhecer os padrões jurídicos da própria comunidade, o direito produzido por ela, de acordo com as suas tradições, de acordo com a sua produção jurídica. E se traduz também em outros procedimentos, como, por exemplo, no cuidado com os indígenas terem direito de expressarem sua própria língua no tribunal, as decisões do tribunal serem traduzidas para o Quechua, para o Aymara, para o Guarani. Então, um conjunto desde a composição do tribunal, que é assegurada a presença indígena, até a sua estruturação e procedimentos de funcionamento. E quais são as semelhanças entre a nossa Suprema Corte e a Suprema Corte na Bolívia? Olha, como semelhanças... E diferenças também. Tá, semelhanças e diferenças. Como semelhanças tem o fato que se trata de um órgão que realiza controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. A nossa Suprema Corte ela é mais mista, porque ela
não é um tribunal constitucional, ela é uma Suprema Corte que funciona também como tribunal constitucional, mas tem outras competências, mas tem também as competências de uma corte constitucional como a boliviana. E tem o fato de que são órgãos que estão no topo, digamos, da pirâmide da ordem jurídica, ainda que essa pirâmide seja um tanto mais complexa, porque hoje em dia agrega o chamado bloco de constitucionalidade, que incorpora tratados internacionais de direitos humanos. E na Bolívia, inclusive, existe uma experiência na própria jurisprudência da Corte de se considerar que o bloco de constitucionalidade é um bloco intercultural de constitucionalidade, ou seja, ele é formado não só pela Constituição, pelos tratados internacionais de direitos humanos, e como no Brasil se entende, mas também pela produção jurídica sobre direitos fundamentais dos próprios povos indígenas. Então, essa é uma das diferenças, essa força maior que existe lá de uma compreensão intercultural dos direitos humanos e da própria prática constitucional, que vem dessa composição da Corte, que produz essa diferença na sua estrutura, na sua composição, mas reflete também nos seus padrões hermenêuticos e jurisprudenciais. Ok. Vamos agora para a participação dos nossos debatedores. Eu vou começar com o Pedro, que também tem uma pesquisa nessa área, né? Exatamente. Primeiramente, agradecer à TV Justiça pela possibilidade de debater um tema tão importante, parabenizar o mestre João Telésforo pela pesquisa crítica e criativa, né, sobre o tema. O trabalho de João, na verdade, ele se insere num grupo de pesquisadores e pesquisadoras brasileiras que vem trabalhando uma temática nos últimos anos da Bolívia e do Equador. Se num primeiro momento havia análises mais contemplativas e normativas dessas constituições, no segundo momento, do qual o trabalho de João se insere, a análise mais complexas, inclusive com estudos de casos concretos. Então, o trabalho de João, e aí na contramão daquela onda neoconstitucionalista, né, que prega o agigantamento da jurisdição constitucional, o Brasil ele insere o debate sobre economia política ao tratar da construção do Tribunal Constitucional boliviano nos anos 90. Né? Embora seja há quase 2 décadas, o tema tem uma atualidade impressionante. Nesse sentido, João, eu queria te fazer a seguinte pergunta. É possível encontrar algum paralelo nesse seu caso analisado e o fortalecimento do controle concentrado de constitucionalidade nos últimos anos aqui no Brasil? Pedro, eu agradeço pela pergunta, pela presença do Pedro e da Mariana, que são pesquisadores que eu tenho como referência. Bom, com relação a essa pergunta, o meu método de investigação, eu parti numa pesquisa para compreender essas transformações do constitucionalismo boliviano mais recentes, porque eu vim de uma trajetória de investigar o judiciário brasileiro, com o professor Menelik Carvalho Neto na graduação, os padrões de legitimidade, a discussão sobre ativismo judicial no Brasil, a relação complexa, paradoxal por vezes, entre constitucionalismo e democracia, mas achei interessante pesquisar o caso boliviano devido a essas inovações que a gente estava comentando agora, no sentido de tentar democratizar e descolonizar a experiência constitucional, o Tribunal Constitucional. Mas eu tenho uma abordagem histórica de compreender o direito, quer dizer, eu tento compreender o direito a partir da compreensão de como é que ele se formou historicamente, como produto de lutas sociais, de conflitos, de projetos de poder também, sejam projetos de poder de dominação ou de emancipação, mas de uma disputa entre blocos de poder. E aí, nisso, eu fiquei curioso para entender como é que se formou o Tribunal Constitucional da Bolívia, não essas transformações mais recentes, mas na década de 90, que é quando foi criado o Tribunal Constitucional, porque durante a Assembleia Constituinte, na década de 2000 na Bolívia, houve um choque, um conflito entre o poder constituinte, a Assembleia Constituinte, todo um campo social constituinte e a Corte Constitucional que existia, que de alguma forma se buscava instrumentalizar por setores oligárquicos da Bolívia para tentar frear, restringir a Assembleia Constituinte. E aí eu fiquei curioso, e disso parte essa investigação, para entender como é que foi formada esse Tribunal Constitucional, como foi formado esse Tribunal Constitucional que lá na frente exerceu esse tipo de papel. E aí eu fiquei surpreso, a minha pesquisa ela não partiu de uma abordagem de economia política, embora eu seja simpática essa abordagem, ela não partiu disso, mas ela acabou chegando a isso pelo objeto. Porque o que me surpreendeu ao entender como foi criado o Tribunal Constitucional da Bolívia foi ver como o Banco Mundial e a USAID, que é a agência de ajuda externa dos Estados Unidos, entre outras agências de apoio externo,
desempenharam um papel fundamental em induzir a reforma judicial boliviana na década de 90 e todo o conjunto de reformas judiciais na América Latina, particularmente a criação da Corte Constitucional. Então, por exemplo, o desenho do projeto da Lei do Tribunal Constitucional Boliviano, ele foi escrito pelo Banco Mundial, lá tem lá os documentos de análise do Banco Mundial, e guiado por uma racionalidade explicitamente econômica. Então, a gente está acostumado a pensar a relação entre constitucionalismo e democracia, direitos humanos, e por vezes esquece as funções econômicas do constitucionalismo. E isso estava explícito, tanto é que depois, no documento já do ano 2000, depois da criação do Tribunal Constitucional, depois de quase uma década atuando nisso, o próprio Banco Mundial reconhece, de uma forma autocrítica, que havia uma visão economicista na sua intervenção nesse processo. Então, a questão dos direitos humanos ficou absolutamente secundarizada e havia um enfoque muito grande, que era o seguinte, era uma ideia de que a Bolívia precisava atrair capital externo, sobretudo, esse era o discurso, para poder ter crescimento econômico. E para atrair capital externo era preciso dar segurança jurídica a esse capital externo e era preciso ter uma estrutura jurídica que fornecesse eficiência, que fornecesse um judiciário mais disciplinado, a base mais disciplinada, mais centralizado, mais uniformidade jurisprudencial. Então, com base nessa ideia de que precisava haver um ambiente jurídico para o investimento econômico para atrair capital externo, é que se criou esse tribunal. E no Brasil, assim como em outros países, houve essa mesma orientação, tanto pela indução do Banco Mundial, como por atores internos brasileiros, que abraçavam esse conjunto de ideias da economia neo-institucional, do neoliberalismo, e que entendiam que era preciso fazer essa reforma judicial orientada por esse pacote de ideias econômicas. Ok. João, vamos dar uma breve pausa na nossa conversa, tá? Porque agora a gente faz um intervalo. Voltamos daqui a pouco, já, não saia daí. O Academia está de volta e hoje o tema é a criação do Tribunal Constitucional da Bolívia. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a influência econômica na criação desse tribunal e agora peço a participação da nossa debatedora, continuando com esse viés também. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite para estar aqui hoje, a TV Justiça, a Jordana e o João Telésforo, parabenizar pelo trabalho incrível. Eu disse para ele que isso não é uma dissertação de mestrado, para mim é uma tese de doutorado, é um trabalho de fôlego e extremamente criativo. Mas tentando dialogar um pouco com essa discussão da influência econômica na criação do Tribunal Constitucional, a dissertação do Telésforo, ela constituiu uma severa crítica a uma agenda, né, que dominou muito o debate, eu acho que ainda hoje domina o debate no campo do direito, e isso é reproduzido no contexto latino-americano, né, pelos juristas latino-americanos de modo muito concreto, que é essa agenda do direito e desenvolvimento, né, a ideia de que o Estado de Direito vai resolver os problemas, esse discurso do Estado de Direito como instrumento civilizatório. E embora a pesquisa do Telésforo esteja datada lá na década de 90, a gente percebe que hoje isso ainda é muito dominante. A gente vê aí grandes fundações que financiam pesquisas e financiam, inclusive, encontros de cortes constitucionais, cortes internacionais, como, por exemplo, a Fundação Alemã Konrad Adenauer, que tem um enfoque, né, no Estado de Direito e nessa missão aí de levar o Estado de Direito para o sul global. Então, eu queria um pouco ouvir do Telésforo um pouco esse diálogo com essa agenda do direito e desenvolvimento, como ele vê essa agenda hoje, se essa agenda ainda é uma agenda hegemônica, né, e quais que são as principais críticas que a gente pode fazer a essa agenda. Obrigado pela pergunta, Mariana. A minha dissertação ela faz uma análise crítica sobre que ideia de direito e de desenvolvimento estava guiando esse processo de criação do Tribunal Constitucional. Então, o que se entendia por desenvolvimento? Né? Tinha essa ideia de desenvolvimento que eu já descrevi, quer dizer, uma estratégia de desenvolvimento que mirava, sobretudo, para fora do país e uma ideia de direito que também olhava para fora. Então, a ideia é, se a gente importar institutos jurídicos do centro do capitalismo, a gente vai conseguir também ter um desenvolvimento como eles tiveram. Só que, na verdade, não funcionou bem assim, essa estratégia foi mal sucedida, tanto é que o país entrou em colapso, a Bolívia entrou em colapso na década de 2000, de 2000 a 2003, teve um ciclo de rebeliões populares, isso não funcionou bem assim. E na minha dissertação eu mostro que não poderia ter funcionado quando você faz, reproduzindo o que dizia Mariátegui, que o pecado original da sociedade peruana é ter sido feita sem o índio e contra o índio, no Tribunal Constitucional da Bolívia também ele foi criado sem ouvir as comunidades indígenas, sem ouvir as maiorias sociais, sem ouvir a população de uma forma mais ampla sobre que tipo de corte constitucional, se é que se queria ter uma corte constitucional, mas que tipo de corte constitucional se poderia ter para promover direitos humanos, para promover desenvolvimento e qual desenvolvimento. Então, isso acabou não se produzindo uma corte que fosse funcional para as maiorias sociais daquele país.
Então, a minha crítica é nesse sentido de que o modelo de desenvolvimento que se desenvolveu, que se aplicou na Bolívia naquele momento, era excludente, isso se refletiu e era exógeno, era feito para fora, então reproduzia, na verdade, o subdesenvolvimento. Isso se reproduziu na própria discussão de quem foram os atores convidados para debater a formulação do Tribunal Constitucional. E até hoje a gente vê esse padrão, quer dizer, no máximo, quando há algum tipo de inclusão, é uma inclusão subordinada, é uma inclusão periférica de minorias e das maiorias sociais, de forma geral, enquanto o debate é dominado por tecnocratas, por uma forma de racionalidade que exclui o povo da discussão sobre um projeto popular de desenvolvimento. Pedro? Bem, João, você fez uma discussão muito analítica, inclusive baseadas numa série de dados sobre a verdadeira devastação neoliberal ocorrida na Bolívia durante os anos 90. Uma década depois, praticamente, houve uma forte ascensão dos movimentos sociais organizados, de movimentos populares, que culminou com a promulgação da Constituição Plurinacional Boliviana de 2009, aí garantindo direitos da natureza, o bem viver, uma alternativa ao capitalismo periférico na visão dos povos indígenas andinos. Que lição podemos tirar dessa experiência boliviana? A Bolívia era tida como um caso de sucesso, um exemplo para instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, pela tecnocracia de economistas mais influentes no mundo, era vista como um caso de sucesso. Esse suposto caso de sucesso, pela sua produção sistemática de desigualdade social, ele entrou em colapso, como eu falei. Como é que foi possível dar uma guinada, romper com isso? Por uma intensa participação popular, por um ciclo de rebeliões populares na Bolívia, que produziu, entre outras mudanças, a nacionalização do gás natural, dos recursos naturais na Bolívia, e conseguiu dar uma mudança que no começo foi muito criticada por essa mesma tecnocracia, mas hoje em dia até ela mesma reconhece que a Bolívia, enquanto a gente vê uma crise mundial na América Latina, a Bolívia é um caso de crescimento econômico, pelos próprios padrões deles, e também de algum nível de inclusão social, de maior proteção da diversidade cultural, ainda que a gente possa fazer muitas críticas a vários aspectos do processo político e econômico do país, mas foi a intensa participação popular que conseguiu superar isso. João, aproveitando que você sublinhou a participação dos grupos oprimidos na construção desse processo, tem um tópico específico na sua dissertação que trata da verdadeira invisibilização dos povos e comunidades indígenas na criação do Tribunal Constitucional nos anos 90 na Bolívia. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre a questão da temática indígena, que na década seguinte também esses povos e comunidades foram protagonistas, né, dentre os atores constituintes que forjaram a Constituição de 2009. Só para acrescentar, porque vai na mesma linha a pergunta, nessa mesma tópico da sua dissertação, você também fala do problema do patriarcado, ou seja, né, não é só uma questão do racismo institucional que estava presente naquela estrutura, mas também o patriarcado ali institucionalizado. Se você pudesse discutir um pouquinho isso também, dessa relação entre o racismo institucional e o patriarcado institucionalizado. Um aspecto interessante do neoliberalismo boliviano é que ele incorporou de uma forma muito significativa um discurso multicultural. Então, é um discurso de incluir as diferenças culturais, incluir os povos indígenas, sobretudo, que se mobilizavam já fortemente naquele momento, nas estruturas de poder. Só que isso ficou no discurso. Então, a Bolívia escreveu na Constituição em 1994 a criação que o país passava a ser multicultural e pluriétnico, que é o chamado plurimulti, aderiu à Convenção da OIT sobre Direitos dos Povos Indígenas, porém, a prática institucional era muito diferente disso. Então, por um lado, você tinha todos os governos daquele período neoliberal, de 85 a 2003, fizeram uso de estados de sítio para reprimir protestos dos povos indígenas. Houve um avanço do extrativismo naquele período, da grande mineração de transnacionais, e houve também uma exclusão da participação institucional. Então, havia poucos deputados indígenas, e os que havia, naquele momento, eu analisei as atas do debate parlamentar sobre o Tribunal Constitucional e percebi que apenas 4 parlamentares indígenas participaram do debate, entre mais de 1000 páginas de análise dessas atas. E as intervenções deles, colocando questões de tentar pluralizar a corte, introduzir direito dos povos indígenas se comunicarem no seu idioma, introduzir na corte a questão da participação de um indígena na corte, tudo isso foi desprezado. Não é que foi rejeitado, não é que foi votado e rejeitado, não, era desprezado. Então, eles estavam lá dentro no espaço da instituição, mas estavam absolutamente invisíveis, que é uma das consequências do racismo, né? Da colonialidade do poder. Assim como a questão do patriarcado.
que, pelo menos houve, diferentemente da questão indígena, houve parlamentares que reconheceram que seria importante ter uma mulher na corte, mas ficava só nisso, né? Não se discutia, para além disso, como despatriarcalizar a Corte Constitucional, e embora tenham reconhecido discursivamente, eu analisei também a eleição da primeira conformação da Corte, e não foi eleita nenhuma mulher entre os titulares pelo parlamento, né, que era uma eleição, apenas uma suplente. Então também se verificava isso. Aí eu faço uma crítica da constitucionalização simbólica, resgatando o conceito do professor Marcelo Neves, do multiculturalismo e dos direitos de minorias na Bolívia naquele momento. Quer dizer, uma constitucionalização simbólica que significa não apenas que esse reconhecimento de direitos acontecia apenas no plano discursivo, mas não na realidade, mas de acordo com essa teoria, que essa absorção desse discurso, na verdade, ela servia uma agenda de dominação. Quer dizer, servia para que os setores dominantes procurassem dar uma satisfação. Não, nós estamos se incorporando à agenda de vocês, a participação, numa tentativa de aplacar essas lutas que eram fortíssimas naquele momento no país, assim como seguiram sendo e se fortaleceram mais na década de 2000, mas sem, de fato, transformar a materialidade do poder e da produção cultural e econômica no país. Ok. Pedro? Bem, João, eu acho que seria importante comentar um pouco como esse processo constitucional caminhou, no segundo momento, já na Constituição seguinte, né, de 2006, com a base econômica neodesenvolvimentista. Que tensões você vê nesse processo, né? Quais são os limites e os potenciais de uma Constituição extremamente garantista e plurinacional com a base econômica neodesenvolvimentista? Essa é a pergunta que nos desafia hoje, no plano teórico e no plano também da formulação política dos povos da América Latina. Bom, a minha análise do constitucionalismo, ela não entende que Constituição é meramente uma folha de papel. Eu entendo que uma Constituição, ela condensa relações de força entre blocos de poder sociais, entre classes, grupos étnicos, movimentos sociais, de gênero, enfim, ela condensa relações de força entre blocos de poder. Ela condensa, cristaliza isso num documento, ou não necessariamente num documento, mas numa estrutura institucional. E na Bolívia se condensou aquela aliança entre povos indígenas, campesinos, trabalhadores, urbanos em geral, outras frações da estrutura social da população boliviana, numa tentativa de fazer o que eles chamaram de revolução democrática e cultural. Então, democratizar o Estado, descolonizar o Estado, mas não havia a ilusão de que, por meio, simplesmente, do Estado, se alcançaria um processo radical de emancipação. Então, o vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linera, ele fala que o que está em construção na Bolívia é um modelo de capitalismo andino, amazônico, democrático e cultural. Mas é um modelo de capitalismo, quer dizer, embora no horizonte esteja o socialismo comunitário, a compreensão é de que esse socialismo comunitário ele vai ter que ser produzido a partir de baixo, a partir do Estado, o que é possível fazer ter uma experiência mais democrática, ter uma experiência de ruptura com o racismo, com o patriarcado, uma ruptura parcial, mas que é um processo que vai depender do fortalecimento de um campo de lutas e no plano jurídico, da justiça comunitária. Então, na Bolívia tem havido, por exemplo, uma auto-organização dos povos indígenas para construir um tribunal dos povos indígenas, não apenas no nível local, mas um tribunal nacional de articulação entre diversas autoridades de justiça indígena para julgar grandes causas de direitos humanos que envolvem, por exemplo, grandes projetos extrativistas. Assim como no Brasil houve a questão de Belo Monte, por exemplo, ou a questão de Mariana, em Minas Gerais, lá tem esse intento dessa auto-organização e, ao mesmo tempo, uma pressão para que o Tribunal Constitucional apoie isso e reconheça como uma jurisdição indígena que, de acordo com a Constituição, tem igualdade hierárquica com a jurisdição ordinária. Então, a questão houve um avanço significativo no processo constitucional boliviano na década de 2000, mas esse avanço e os seus limites, e o quanto vai haver uma constitucionalização simbólica ou efetiva da plurinacionalidade, é algo que está em aberto, é algo que vai depender da capacidade dos sujeitos sociais se organizarem, se mobilizarem, construírem institucionalidade estatal e social. João, e para chegar a todas essas conclusões, para iniciar até o seu trabalho, discorrer sobre toda essa evolução histórica, como foi a busca pela bibliografia? Quais foram as principais bibliografias que você utilizou? Eu procurei evitar esse método de escolher, digamos, um referencial teórico, tanto quanto aleatório, que não vem a partir da produção histórica, da produção acadêmica do povo boliviano, da América Latina.
Então, eu utilizei muito a bibliografia de vários teóricos sociais bolivianos, como Fausto Reinaga, que é um autor indígena importante, como Álvaro Garcia Linera, que é o atual vice-presidente boliviano e, na minha opinião, um grande sociólogo latino-americano, e a Silvia Rivera Cusican, que faz uma antropóloga que faz uma história das lutas dos povos indígenas na Bolívia, e também um outro autor fundamental no trabalho é o Nikos Poulantzas, que é um teórico marxista do poder político, do Estado, do direito, que foi fundamental para fornecer conceitos para que eu me apropriasse dessa história. Ok. Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Muito obrigada pela presença aqui no Academia. Eu agradeço. Agradeço também a presença dos debatedores, Pedro, Mariana, muito obrigada. O Academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau.